Bom dia, povo de Deus. Mais uma vez aqui iniciando nossa manhã com Deus, nossos cultos de compartilhamento da palavra de Deus e de oração. Nesse momento, gostaria de me dirigir a esse povo abençoado, povo chamado Israel de Deus, povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Gostaria de me dirigir a todos vocês, desejando que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada em vossos corações e em todos os nossos corações, povo de Deus que o ama e o adora. O Senhor esteja abençoando o nosso dia, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidá-los para, após essa introdução, nós estarmos lendo a palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para que acompanhassem a leitura de alguns versos que se encontram no livro de Salmos, nos Salmos de número 94 e 92. Salmo 95 também. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Eu exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras! Os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Amém, Senhor, por esta palavra que nós acabamos de ler, que serve para nos ensinar, trazer conhecimento, fortalecimento e que traz forças e alimento ao nosso espírito e acrescenta a nossa fé. Deus seja louvado. A palavra de quem fez o universo, terra e mar. Recebemos dom de Deus, não devemos fracassar. A palavra do Senhor, a paz, o amor anunciar. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Recebemos a missão de ir ao mundo proclamar a palavra de quem fez o universo, terra e o mar. Recebemos dom de Deus, não devemos fracassar. A palavra do Senhor, a paz, o amor anunciar. Somos de Deus, somos do Senhor.
Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe na manhã desse dia. Eu quero meditar com os irmãos na palavra de Deus, que se encontra em Jonas, capítulo 1, a partir dos versos 1 até os versos 4. Que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra lida e ouvida. Pedimos que o Senhor nos conduza na meditação da mesma, a fim de compreendermos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas e entendermos o que o Senhor requer de nós. Dirija, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, pois queremos aprender do Senhor. Fala conosco, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todos nós temos em nós mesmos o desejo de sermos pessoas capazes de fazer alguma coisa. Temos o desejo de sermos vistos por algo bom que fizemos. Temos o desejo de fazer algo que enalteça o nosso egoísmo pessoal. Temos, às vezes, o desejo de servirmos alguém, mostrando a nossa capacidade, mostrando os nossos talentos e assim por diante. Mas eu quero pensar com os irmãos nessa manhã, baseado nesse texto, sobre o homem que Deus usa. Quando eu estou falando homem, eu estou falando relacionado com o ser humano, homem e mulher. Nessa parte aqui, o homem que Deus usa está incluída a mulher. Nós vamos usar o termo o homem falando do ser humano. Em primeiro lugar, o homem que Deus usa é um homem escolhido por Ele. Deus escolhe a quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, para fazer o que Ele quer. E quando Ele escolhe de uma maneira irresistível. O homem que Deus usa, Ele escolheu primeiro. Ele não escolheu uma pessoa capaz. Ele não escolheu uma pessoa sábia. Não escolheu uma pessoa talentosa, nem uma pessoa de posição social elevada. Deus escolhe a pessoa de forma incondicional. E a escolha de Deus, meus amados irmãos, é um ato soberano de Deus. Deus, quando escolheu Moisés,
para tirar o povo de Israel do Egito, Moisés quis dizer para Deus que ele não tinha condições, ele não tinha capacidade, porque ele era gago, ele não tinha muito saber, mas Deus diz: você vai tirar o povo de Israel do Egito, Moisés, porque eu vou te dar a condição. Moisés realmente não tinha condição, Moisés era gago, tinha dificuldade para falar, mas Deus escolheu Moisés, mas também ordenou que Arão fosse aquele que falasse por Moisés. Deus falava a Moisés o que era para ser feito, e Moisés falava a Arão, e Arão falava para o povo. Então a escolha é um ato soberano de Deus. Mas também a escolha, meus amados irmãos, é um ato incondicional. E sendo um ato incondicional, não depende de qualidades ou de virtudes, ou, como eu já disse, de condição social elevada. Não. Deus escolhe pessoas que não têm muita qualidade, não depende da qualidade. Mas também a escolha, meus amados irmãos, é um potencial. Não o que somos, e sim o que podemos ser. Nós não temos capacidades, nós não temos méritos, nós não temos sabedoria, nós não temos forças, nós não temos poder, mas Deus nos concede esse potencial, porque é o próprio Deus quem escolhe, é o próprio Deus quem comissiona, é o próprio Deus que ordena. Ele escolheu, ele ordena. Então essa escolha é uma escolha, de uma certa forma, potencial. E sendo assim, Deus usa o homem que ele mesmo escolhe. Mas, em segundo lugar, o homem que Deus usa é o homem que recebe uma missão. E a gente pode ver que a missão é algo concreto. A missão é algo que a gente recebe de alguém para cumprir. É algo que deve ser feito. É algo que não pode ser negligenciado. Deus é claro naquilo que Ele fala e naquilo que Ele ordena. Deus ordenou a vários homens que cumprisse com uma missão. Ele escolheu Josué e deu uma missão para Josué, que era conduzir o povo de Israel para a terra prometida, da qual Moisés não concluiu a jornada. Deus escolheu Gideão para vencer uma guerra com 300 homens, e foi Deus que deu a capacidade tanto a Josué para conduzir o povo, como para Gideão na liderança do exército do Senhor na guerra. Deus deu uma ordem a Pedro e a André na pregação do Evangelho. Jesus, agora em Atos dos Apóstolos, ordenou a Paulo, deu uma missão a Paulo para que fosse pregar o Evangelho aos gentios. Portanto, a missão consiste em coisas possíveis. Deus não ordena coisas impossíveis. E se for impossível ao homem, é possível para Deus. Então a missão não são coisas absurdas, porque quando Deus dá uma missão para alguém, para um servo, para uma serva, para a igreja, para o seu povo, ele tem um propósito definido. E esse propósito não é frustrado. Esse propósito é cumprido, porque é o próprio Deus que dá a missão, mas é o próprio Deus que dá todas as condições possíveis para ser feito e para ser cumprido aquela missão. A missão de Deus, quando Deus ordena uma missão, ela é inquestionável.
Portanto, o homem que Deus usa é o homem que recebe uma missão. E essa missão, meus amados irmãos, você pode ter certeza que não deixará de ser cumprida. Saiba você que já é crente em Jesus Cristo, que é servo do Senhor, foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te buscou no mais obscuro lugar, foi o Senhor que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus escolheu não somente para tirar de lá, mas Deus deu uma missão. E essa missão está dada a todos aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, que hoje são considerados servos do Senhor Jesus, têm a missão de pregar o Evangelho. E essa missão não é impossível, essa missão não é absurda, essa missão tem um propósito. E esse propósito é de pregarmos o Evangelho. Jesus Cristo foi o primeiro missionário no mundo. Ele recebeu do Pai a missão de vir salvar o mundo. E ele veio, ele cumpriu a sua missão e chamou pessoas, escolheu pessoas, ou aliás, que Deus já havia escolhido, ele chamou essas pessoas e também ordenou uma missão. E essa missão tem um propósito, que é de salvar, aqueles a quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Portanto, o homem que Deus usa recebe uma missão. Eu e você recebemos uma missão. E essa missão é de pregarmos o Evangelho, de continuarmos a pregar o Evangelho que os apóstolos começaram e que nos condicionou, o Senhor Jesus nos capacitou para darmos continuidade a essa missão. Mas, em terceiro lugar, meus amados irmãos, o homem que Deus usa é um homem imperfeito. É um homem imperfeito. Vemos aqui no texto que nós lemos de Jonas, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. A disposição dele foi para não cumprir aquilo que Deus o havia determinado. Mas o homem que Deus usa é um homem perfeito, é indisposto, não tem o desejo de cumprir seu chamado. É o que aconteceu com Jonas. O Senhor chamou Jonas, ordenou uma missão e ele, acho que tentando enganar a Deus, se mostrou disposto, mas a sua disposição foi para fugir da missão que Deus havia ordenado para ele. O homem que Deus chama é imperfeito porque se considera incapaz. Foi o que aconteceu com Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias como profeta, ele disse que ele não tinha capacidade, ele não passava de um menino. E por isso ele se considerava incapaz, mas a capacidade vem de Deus. Eu já disse antes, nós não somos capazes, nós não somos sábios, nós não temos disposições, nós recebemos isso de Deus porque Ele nos escolheu. Mas o homem imperfeito, porque se considera indigno, como eu já disse, quando Deus chamou Moisés e ordenou que ele fosse para o Egito para tirar o povo dele, ele dizia: eu não sou digno. Quem sou eu? Quem sou eu para chegar diante de Faraó, para tirar o povo de Israel de lá? Então, o homem perfeito também é o que Deus usa para envergonhar os perfeitos, como está registrado em 1 Coríntios, capítulo 1, os versos 26 a 29. Portanto, meus amados irmãos, o homem que Deus usa, ele usa de forma positiva, de forma objetiva, com um propósito definido. O Senhor escolheu Jonas, ordenou para ele
ir pregar o evangelho em Nínive. Jonas, a princípio, parecia disposto, mas ele não estava disposto, não. Ele era um homem indisposto. Ele era um homem imperfeito. E ele era um homem sem força espiritual para fazer a obra de Deus. Mas quando Deus chama, Deus ordena. Quando Deus escolhe, Deus chama e Deus ordena. E quando Deus ordena uma missão, jamais ela deixará de ser cumprida. E aí, Jonas, quando saiu da presença do Senhor para fugir, Deus interveio, mandou uma tempestade e Jonas foi parar no fundo do mar, dos mais profundos do mar. Deus ordenou o peixe que o tragasse. E por 3 dias e 3 noites Jonas ficou ali. Nós conhecemos a história. E depois, quando eu disse que uma missão, ela jamais deixará de ser cumprida, a gente vê aqui que na continuação da história de Jonas, depois que o peixe lançou Jonas na praia, ele saiu e foi pregar. Não tinha como não ir pregar, porque foi Deus que escolheu, foi Deus que deu a missão. Portanto, quando Deus escolhe, Deus chama. Quando Deus chama, Deus usa. E quando Deus usa, Ele ordena. Portanto, meus amados irmãos, você é escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. Você e eu temos uma missão. E essa missão jamais deixará de ser cumprida. Não fazemos perfeito, porque ainda somos imperfeitos. Mas Deus é quem nos capacita. Deus é quem nos condiciona. E por isso nós precisamos fazer a obra de Deus com perfeição. Não que sejamos perfeitos, mas porque Deus é perfeito. E é Deus que ordena a sua obra. E ela será cumprida justamente da forma que Deus quer, da forma que Deus ordena. E jamais deixará de ser cumprida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra. Que o Senhor interiorize no nosso coração aquilo que o Senhor quer que façamos, porque o Senhor nos escolheu. Aquilo que o Senhor quer que façamos, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos capacita com certeza para cumprirmos o nosso dever para com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Se ele viu, eu quero ir pra esse lugar, Jerusalém. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém,
Finalizando o nosso culto, gostaria de desejar a todos um dia abençoado. Fiquem com Deus. O Senhor te abençoe e te guarde.